Olá, meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero convidar você a meditar comigo nesta oportunidade no Evangelho de João, capítulo 9, verso 1 ao 7. Diz assim então a palavra de Deus. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: Vai lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Meus queridos, nessa narrativa, o caráter messiânico de Jesus é colocado em relevo. Jesus se revela como o enviado de Deus para trazer luz ao mundo, e devolvendo a visão a um cego, ele dá uma amostra de que veio para desfazer os efeitos do pecado, tanto no corpo quanto na alma. A passagem também chama a nossa atenção para a insensibilidade dos discípulos. Os discípulos de Jesus não conseguiam ver Deus agindo nas circunstâncias da vida. E o Senhor Jesus ensina a eles que o cego não estava sendo castigado por seus pecados ou pelo pecado de seus pais. Na verdade, Deus tinha planos para ele. Deus pretendia usar aquele cego para revelar a glória do seu Filho Jesus. Os discípulos também pouco se importavam com o sofrimento daquele homem cego. Eles apenas viam ali um caso interessante para uma discussão teológica. O foco dos discípulos também não estava na direção correta. Eles olhavam para o passado daquele homem, enquanto Jesus vislumbrava o futuro daquele cego. O que nós precisamos considerar a essa altura é que Deus exalta o nome de Jesus no sofrimento humano. O Senhor vai, com certeza, fazer milagres grandiosos na vida de pessoas difíceis, de pessoas cegas, de pessoas viciadas, de perdidos, de pecadores, de doentes, de marginalizados. Jesus é o ungido de Deus para desfazer as obras do mal. Ele veio para salvar o doente e para buscar o perdido. E incontáveis pessoas vêm tendo suas vidas transformadas por meio da entrega a Jesus como Salvador. O próprio Jesus disse isso a respeito de si, quando naquela sinagoga ele entra e lê o profeta Isaías e diz que aquelas palavras lidas por ele se aplicavam ao Filho de Deus, ao próprio Jesus. Disse o Senhor: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Como discípulos de Jesus, meus irmãos queridos, nós precisamos ser mais sensíveis ao sofrimento alheio. É muito importante, é imperativo, na verdade, que nós lutemos contra a nossa indolência, que muitas vezes é fruto do nosso egocentrismo. Também nós não podemos ver a desgraça alheia como uma oportunidade para fins egoístas, oportunidade de autopromoção, pela caridade, pela manifestação da nossa solidariedade, a gente se autopromover com isso, oportunidade de um destaque ministerial ou oportunidade de uma análise teológica. Também nós não podemos ficar focados no passado das pessoas, nos pecados delas, nos erros que elas cometeram, que elas cometem, ou nas tragédias pessoais, ou até mesmo na origem familiar. Nós devemos vislumbrar o futuro das pessoas com Jesus, isto é, pessoas transformadas, pessoas curadas,
pessoas salvas. Eu gostaria de sugerir a você, finalizando, na verdade sugerir a todos nós, que como discípulos de Jesus que nós somos, nós constantemente temos sido, pelo próprio Senhor, desafiados a ver o mundo como Cristo vê, a considerar os sofrimentos sob a ótica da palavra, a nos apresentarmos as pessoas com compaixão pelas pessoas, pelos seus sofrimentos, assim como o Senhor Jesus se compadeceu e se compadece delas. É um desafio para nós como discípulos, como seguidores de Jesus, porque às vezes nós somos muito autocentrados, muito preocupados com os nossos problemas, com as nossas próprias dores, as nossas dificuldades. O grande desafio da palavra de Deus para mim e para você é a compaixão, é olharmos para as outras pessoas, para a desgraça alheia, para o sofrimento humano, com um olhar misericordioso e compassivo, assim como o próprio Senhor Jesus. O grande desafio é lutarmos contra o nosso egoísmo, a nossa insensibilidade muitas vezes. E o grande desafio é proclamarmos o nome de Jesus. A esperança para todos os aflitos. Essa é a pregação da igreja. Essa é a palavra que está nos lábios, na boca do discípulo de Jesus. A proclamação do Rei dos Reis, do nosso Senhor, uma grande e única esperança para todos aqueles que sofrem. Que Deus nos abençoe e nos auxilie a vivermos como discípulos verdadeiros enquanto nós peregrinamos neste mundo, aguardando a pátria celestial. Amém.